Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. Bem, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, se cuidando. Aqueles que não podem ficar em casa, tomando os devidos cuidados, saindo, seguindo as normas do Ministério da Saúde. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós iremos falar dos pecados capitais. Porém, como falar de pecados capitais se eu não sei o que é pecado? Vamos começar deste ponto até chegar aos pecados capitais, ok? Bom, os pecados capitais, vale a pena lembrar, né? E algumas curiosidades, é que existem muitos filmes retratando isso. Por exemplo, um filme muito recente é o Shazam, da Warner. Não sei se algum de vocês já assistiram, provavelmente já assistiram sim. O Shazam, que é aquele herói da DC Comics, que luta contra os 7 pecados capitais, que é uma criança que vira um adulto. É todo fantasioso aquele filme. Mas se pegarmos para um lado cristológico, ele nos traz uma visão dos 7 pecados capitais que nós não tínhamos. Quando eu assisti aquele filme, eu tive uma visão logo de cara, óbvio, né? Quando eu fui rever aquele filme, eu vi uma imagem cristológica dele. O que é uma imagem cristológica? Você enxerga as coisas de Cristo dentro de filmes, desenhos, certas atitudes no dia a dia. Por exemplo, o filme Moana, da Disney, que é um desenho. Eu nunca imaginei que eu iria conseguir tirar algo cristológico daquele filme. E realmente dá pra tirar. Entende? Quando você tem essa visão do Cristo em todas as coisas, você consegue associar uma coisa a outra para um bem maior. Bom, vamos lá. Para começar, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que fere a Deus. Tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Por um exemplo, nós temos 2 espécies do pecado, né? Quantas espécies tem o pecado? 2. Que é o pecado original e o pecado atual. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar do pecado original, que é aquele que nasce conosco. A única pessoa que não nasceu com esse pecado foi Jesus, que foi 100% Deus e 100% homem, e Nossa Senhora, por isso que ela é chamada Imaculada, ela não tem a mácula do pecado. Ela não nasceu com o pecado original que nós nascemos. O pecado original ele só se é apagado a partir do nosso batismo, quando nos tornamos criaturas, filhos de Deus. Já o pecado atual é esse pecado, os pecados que cometemos no dia a dia. Querendo ou não, é nossa decisão pecar. Porque ninguém nos força a pecar. Nós mesmos, através da nossa consciência, pecamos. Nós pensamos, o demônio vai me levar à tentação. Sim. Mas, se você conseguir resistir àquilo, é uma maravilha. Você não vai pecar. Você pode pecar em outras coisas, mas já é mais um obstáculo que você pulou. Você deixou de ter aquele obstáculo, deixou de ter aquela barreira para te atrasar da graça de Deus, possamos assim dizer. O pecado atual, ele também tem 2 espécies dentro dele. Como assim 2 espécies? Existe o pecado mortal e o pecado venial. O pecado mortal é aqueles que ferem os 10 mandamentos. Como, por exemplo, deixei de amar o meu próximo, blasfemei, não honrei o nome de Deus em vão, cobicei a mulher do próximo, pecar contra a castidade. Esses são pecados mortais. Já os pecados veniais é onde entram os 7 pecados capitais. São aqueles que nos influenciam a pecar. Por exemplo, um dos pecados capitais é a gula. A gula não se refere só à comida. Ela se refere a tudo, o desejo de você querer mais, mas sempre mais. Que também, se vocês forem ver ao longo do vídeo, cada pecado se completa. Cada um leva ao declínio do outro. É as mesmas coisas das virtudes. Uma virtude emenda a outra para chegarmos ao reino do céu.
Já os pecados não, um emenda o outro para irmos decaindo rumo ao inferno. Por que pecado mortal? Porque pode-se assim dizer que ele leva à morte da nossa alma. Acabamos de sair da confissão, estamos absorvidos dos nossos pecados, certo? Estamos propícios a receber a graça de Deus. Não digo, se nós morrermos após a confissão, iremos direto para o céu. Porém, se tivermos confessados, a graça, ela vem de uma forma com que já estamos esperando. Se eu morrer hoje, não estiver confessado, minha alma, ela está morta. Não está propícia a receber a graça de Deus, de ir ao encontro de Deus. Não que se você confessar e você morrer, você vai direto para o céu, gente. Não é isso. Tem todo o julgamento, certo? Deus é misericordioso, sim. Mas não abusemos da misericórdia dele. Já o pecado venial, que eu falei também, ele não é que ele é mais leve. É que ele pode ser apagado com tanta frequência. Você não precisa confessar um pecado venial se você foi à missa. Na hora do perdão, que é o ato penitencial, que é o segundo rito que acontece na Santa Missa, os pecados veniais são apagados pelo perdão do padre. Mas os pecados mortais não, eles são os únicos que só são absorvidos na confissão, ok? Bom, então vamos lá aos pontos deste vídeo. Os pecados capitais, quais são? Vou ler aqui para vocês. São 7, né? Óbvio. Primeiro, a soberba. Segundo, a avareza. Terceiro, a luxúria. Quarto, a ira. Quinta, a gula. Sexto, inveja. E sétimo, preguiça. Vocês podem ver que um é o declínio do outro. Se você é soberbo, você é avarento. Se você tem o pecado da luxúria, provavelmente você deve ter o pecado da inveja, por cobiçar a mulher do próximo, cobiçar algo que não é seu. Se você tem raiva, irado, a soberba entra nessa parte, por conta do orgulho. Não leve o orgulho como uma interpretação tirando o pecado dele. Porque falar orgulho hoje em dia, uma pessoa fala, eu sou orgulhosa, é super normal. Hoje em dia, né? Antigamente não. Devemos lembrar que Deus enviou Lúcifer ao inferno por conta do orgulho e da soberba. Então é muito grave. Para vocês terem uma noção, eu não vou me recordar o santo agora, um padre. Ele queria retirar esse pecado soberba e dar uma atenção especial só para ele. Ele ser tratado separadamente fora desses 7 pecados. Então não seriam 7 pecados capitais, seriam 6. E a soberba ela entraria em outro ponto. Provavelmente para um pecado mais grave, né, como um pecado mortal. Para vencer esses pecados, o que eu devo fazer para desviar destes caminhos que me levam ao pecado? É você fazer o oposto desses vícios. Aqui no catecismo que eu estou usando, eles falam vícios. Eu estou usando a palavra pecado. Vícios ou pecados, ok? Para vocês vencerem este pecado. Os vícios ou pecados capitais vence-se com a prática das virtudes opostas. Por exemplo, se eu sou orgulhoso, eu tenho que ser humilde. Tenho que ser mais humilde. A soberba se vence com humildade. E por assim vai. A avareza com a liberdade. A luxúria com a castidade, manter a castidade. A ira com a paciência, ser mais paciente. A gula com a temperança, saber o que, até onde é o seu ponto, não ir demais, não querer mais sem motivo nenhum. Às vezes nós estamos tão bem e nós queremos mais, nós não reconhecemos o que nós temos. E isso também é gula. Nós tínhamos, eu particularmente tinha essa visão, que gula se referia mais à comida e tudo também. Mas se refere às outras coisas também. Se eu tenho um bem que é usável para mim, e eu queria e tudo, tudo bem, beleza, eu tenho o meu bem. Mas, a partir do momento que eu tenho o meu bem, eu não me contento com ele. Eu quero mais. Eu quero um próximo. Um exemplo disso é os nossos celulares hoje em dia. É muito difícil a gente ficar mais de 2 anos sem trocar um celular. A gente já se sente inferior por conta desta manipulação que a mídia faz, querendo ou não. Então, nosso celular é melhor, mais memória, bateria é melhor, um processador dele é bom, e você vai com aquilo. Não, quero um melhor, quero um melhor. Sendo que o seu já basta. O seu dá para você usar, uso próprio. Mas nós temos a gula de querer sempre mais.
A inveja com a caridade, não ser invejoso. A preguiça com a diligência e fervor no serviço de Deus. Como assim diligência? Com mais fervor. Podemos pegar isso nessa pandemia, né? As aulas online, ensino EAD, ensino à distância. A gente vai deixando as coisas sempre para depois, as atividades sempre para depois. E quando vai ver, acumulou tudo. Isso também se justifica na nossa vida de oração. Muitas das vezes você fala, pequei contra isso. Não, mas vou me confessar. E aí você vai acumulando pecados. Você fala, já pequei uma vez, mas uma não vai fazer não vai fazer diferença porque eu vou me confessar. Mas faz diferença sim, gente. Faz diferença. Os pecados veniais, que são os 7 pecados capitais, eles levam ao pecado mortal. Eles levam à morte da nossa alma e não alcançaremos a graça de Deus. Devemos ter isso em consciência, sã consciência. Isso é a ideia. Se você, a partir do momento que você tem os pecados de estimações, aquele pecadinho que está sempre do seu lado, se ele for um venial, vai controlando. Se ele for um mortal, provavelmente você vai por estágios, um passo de cada vez. Nunca hoje eu resolvi ser santo, eu vou ser santo. O processo de santificação é eterno. Até nossa vida terrena acabar é um processo de santificação. Isso também se dá na nossa conversão. Não falo que eu sou totalmente convertido. Não. Eu falo, não, eu tive meu processo de conversão e estou tendo até hoje. O processo de conversão, como alguns catequistas já falaram em outros vídeos, é eterno. Até nossa vida terrena acabar. Certo? Uma curiosidade também é que... Por que capitais, né? Por que pecados capitais? Por que não só pecados... ou pecado venial, né? Pecados capitais, porque foi o que eu disse, tô falando isso no começo do vídeo, torno repetitivo também, que ele leva a gente para o outro pecado, ele leva a gente para o declínio, ele abre as portas para o resto dos pecados entrarem. Combater isso eu já falei, com humildade, manter a castidade, ser paciente. É muito difícil, ainda mais para nós jovens hoje em dia, na sociedade que estamos vivendo, controlar os nossos impulsos. Mas, se pararmos para pensar o quanto perdemos e o quanto ainda vamos perder se não controlarmos isso, vamos deitar e chorar, para ser sincero. Porque muitas oportunidades Deus nos dá e nós acabamos desperdiçando. Às vezes nós temos tudo e achamos que não temos nada. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Curtinho, rapidinho, né? A gente está tentando diminuir os vídeos ao máximo, porque vocês estão tendo aula em AD, a gente sabe como é chato, né? Querendo ou não, pra gente que não tem o policiamento de estudar em EAD, estamos diminuindo o tamanho dos vídeos para ser mais rápidos, passando menos atividades também, por conta da acumulação que vocês estavam tendo, tudo bem? E espero que vocês se cuidem. Estou morrendo de saudade da minha turma, né? Não tive a oportunidade de conhecer as outras turmas ainda. Assim que voltar, vou fazer uma visita em cada comunidade. Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês, seus planos, seus projetos. Amém? Deus abençoe. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde.